foi consultor da República do Sarney. Ele é um grande advogado, um advogado conhecidíssimo, tal, e foi consultor da República na época que não existia a Advocacia da União. O cargo dele era consultor da República. Não sei se vocês sabem que até 88 não havia Advocacia da União. A Advocacia da União, quem respondia pela União eram os procuradores da República. Então acontecia aquelas coisas estranhas, né? Uma ação civil pública ajuizada por um procurador da República, às vezes um caso super rumoroso. E quem defendia a União, numa ação civil pública contra a União, era outro procurador da República, que trabalhava junto. O Saulo Ramos foi um dos que acabou com isso, criando a Advocacia da União. E ele traz aqui uma sentença, eu trouxe para ler para vocês aqui, porque é uma coisa interessante, a respeito dessa ideia de proporcionalidade, né, e para ver como as coisas eram antigamente. Né, era uma sentença penal, mas ela é bem interessante. Eu vou ler uma partezinha para vocês, ele trouxe aqui no livro por ser uma coisa bem pitoresca. É uma decisão de 1833, né, onde diz o seguinte: o juiz Manuel Fernandes dos Santos, né, o 33 deve ter falecido já, acredito, e da cidade de Gararu, de Sergipe. Né, e a história é o seguinte, na sentença o juiz coloca o seguinte, faz um pequeno relatório dizendo o seguinte: o adjunto de promotor público, representando contra o Cabra Manuel Duda, o réu, o Cabra, porque no dia 11 do mês de Nossa Senhora Santana, não sei que mês é esse, alguém sabe, Nossa Senhora Santana, quando a mulher do Chico Bento ia para a fonte, já perto dela, o supracitado Cabra, que estava de tocar em uma moita de mato, saiu dela de supetão e fez proposta à dita mulher, por quem queria para coisa que não se pode trazer a lume. E como ela se recusasse, o dito Cabra abrafolou-se dela, deitou-a no chão, deixando as encomendas dela de fora e ao Deus dará. Ele não conseguiu matrimônio, porque ela gritou e veio em auxílio dela Nocreto Correia e Norberto Barbosa. Eles iam ficar pela fonte os dois ali. Que prenderam o cujo em flagrante. Aí vem a sentença, né, o dispositivo. Considero que o Cabra Manuel Duda agrediu a mulher de Chico Bento para conchambrar com ela e fazer chumbregâncias. Né? Coisas que só o marido dela competia com chambrar, porque casados pelo regime da Santa Igreja Católica Romana. Certo? E o Cabra Manuel Duda é um suplicante debochado que nunca soube respeitar as famílias de suas vizinhas. Tanto que quis também fazer conchambranas com a Quitéria e Clarinha, moças donzelas. O Manuel Duda é um sujeito perigoso e que, se não tiver uma coisa que atenua a perigança dele, amanhã está metendo medo até em homem. Condena o Cabra Manuel Duda, pelo malefício que fez a mulher do Chico Bento a ser capado. A capadura deverá ser feita a macete. A execução será feita na cadeia dessa vila, no meio carrasco, carcereiro, cúmplice Manuel Fernando, juiz de direito, Vila de Porto da Folha, hoje é o município de Gararu, 15 de outubro de 1833. Né? Proporcionalidade, exatamente, por isso que eu trouxe para vocês, é uma sentença penal de 1833, mas é proporcionalidade, quer dizer, ele pagou de acordo com o dano. Claro que essa ideia foi se desenvolvendo, né, as coisas foram mudando, né, através dos tempos, né, os direitos humanos, então, né, hoje quem conchambrar não chega a tanto, né, ou fizer as chumbregâncias, né, mas o fato é que essa é a evolução, então, da responsabilidade. Pessoal, isso é responsabilidade civil. Vamos adiante. Tá? Onde é que entra o Estado aí? Assim como o particular está sujeito a causar algum dano a outro particular, como nesse caso acidente de carro, acontece, tá? O Estado também está sujeito a causar danos aos particulares. Aliás, o Estado está muito mais sujeito a causar dano aos particulares. Por quê? Porque o Estado está em todo lugar. Né? Ele exerce uma multiplicidade de tarefas e nessas tarefas ele obriga a nós a presença dele. E nessas tarefas o agente público que está representando o Estado pode fazer algo que cause um dano à nossa esfera patrimonial. Né? É uma perseguição policial, onde o carro da polícia pode atropelar alguém, pode bater no outro carro, pode, num tiroteio, atingir alguém com uma bala perdida. É uma obra pública, onde pode haver algum prejuízo à casa de alguém que está ao lado da obra, algum carro que passa por ali. É um médico fazendo uma cirurgia no hospital público, né, pelo SUS, ali está o Estado. Então o Estado está sujeito, certo, a realizar atos que causem danos aos particulares.
E através dos tempos se procurou explicar de que maneira deveria o Estado responder por esses danos. Nós tivemos uma fase, do século XVIII, XIX, que vigia a tal da teoria, o princípio da irresponsabilidade do Estado, segundo o qual o Estado não deveria responder pelos danos que viesse a causar o particular. Era uma época das monarquias, principalmente na Europa, do liberalismo, né? Não havia tanta relação entre o particular e o Estado estava numa posição de absoluta superioridade, então se imaginava que o Estado não deveria responder pelos danos que viesse a causar o particular. Parte de ideias, de premissas que hoje não cabe, né? Por exemplo, partia da ideia de que o funcionário público, no exercício da função, não estava na atuação dele, não estava ali o Estado, né? Ele teria que responder pessoalmente. O que hoje a gente sabe que não existe, né? Onde o servidor público está no exercício da função, ali está o órgão que ele representa, e esse órgão é o responsável. Onde está um policial federal fazendo uma prisão, algemando alguém, ali está a União. Algemando alguém não, desculpa, não pode. Onde está ali, né? Por favor, seu meliante, queira sentar, um ar-condicionado no carro para ficar à vontade. Tem que tratar bem. Então, ali está a União, porque ele fazendo aquele exercício. Então, essa ideia da responsabilidade, na verdade, no nosso direito nunca existiu. Na primeira Constituição brasileira, a Constituição da época da Independência, a Constituição da época do Império, e depois a Constituição da República, a nossa primeira Constituição, elas diziam que o funcionário público era o responsável pelos danos que viessem a causar o particular. Responsabilidade do funcionário público. Isso começou a mudar em 1916 com o Código Civil. Esse Código Civil que, como eu disse, a maioria de nós aqui estudou, que só foi revogado em 2002. E esse Código Civil de 16, no artigo 15, trazia o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público são responsáveis pelos danos causados nos atos dos seus agentes contra o direito ou de forma contrária à legislação. O que significa isso? O Código Civil de 16 trouxe a responsabilidade subjetiva do Estado. Certo? Ele estabeleceu que o Estado era responsável pelos danos que viesse a causar o particular, desde que o particular apontasse quem foi o agente público que causou o dano e demonstrasse que ele teve dolo ou culpa. Responsabilidade subjetiva. Certo? Nasceu daí do Código Civil. Certo? E foi assim no direito brasileiro até 1946 com a Constituição. Então a gente teve essa responsabilidade subjetiva, depois foi se interpretando de uma maneira um pouquinho diferente esse artigo do Código, né? Aqueles que estudaram há pouco tempo devem lembrar, né? Surgiu aquela teoria da culpa, amenizou um pouco a responsabilidade do particular que sofre o dano, ele não precisava mais identificar o agente público que causou o dano, mas só provar que o Estado agiu mal ou não agiu quando deveria agir, agiu contrário ao direito. Bom, mas isso aí é uma questão que ficou para trás. O que nos interessa, pessoal, é o que aconteceu a partir de 46. Em 46 se estabelece o que na Constituição, e repetida pelas demais? Responsabilidade objetiva do Estado. Certo? Que é o que está na nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, que vocês têm aí no materialzinho que eu passei. Então o artigo 37, parágrafo 6º, caracteriza o quê? Responsabilidade objetiva do Estado. Então diz mais ou menos assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. O que significa isso, pessoal? É a responsabilidade objetiva do Estado. O Estado hoje responde pelos danos que vier a causar ao particular, independentemente de culpa, mesmo que o agente público não tenha tido culpa naquela situação. Não precisa o particular provar a culpa do agente público, e nem adianta o Estado, a Advocacia da União, provar que naquele acidente o agente público não teve culpa, porque ele responde mesmo assim. Ele responde mesmo sem culpa. Certo? É essa a regra. É isso que está no artigo 37, parágrafo 6º. Então, voltando àquele exemplo, só para a gente ter a dimensão da coisa. Aquele acidente de carro. Digamos que o acidente aqui na saída, na saída da palestra, digamos que o acidente tenha acontecido no mesmo lugar, o mesmo carro, meu carro foi amassado da mesma forma, no mesmo horário, só que ao invés do carro de um particular, certo? O carro que bateu na traseira do meu carro foi uma Blazer do grupo de segurança aqui. O pessoal estava indo para Novo Hamburgo, fazer um atendimento com a sirene ligada, bateu no carro. E aí? E aí, é diferente? É diferente, porque nesse caso, quem é responsável é o Estado. No primeiro caso,